Ahí estamos mejor. Todo tiene solución. Tudo tem solução. Muy buenas noches, Miguel Muito Bermúdez boa Marín, noite, Miguel Bermudes Marim y todos los e ministros todos os ministros presentes presentes aqui y en diferentes países, nos diferentes y países cada uno de e ustedes, cada um de vocês, hermanos y hermanas irmãos e presentes irmãs presentes en Panamá no Panamá y demás e naciones. demais nações. Es para mí un É privilegio para grande mim um privilégio grande estar com estar ustedes en com esta vocês ocasión nesta ocasião para para compartilhar alguns minutos de companheirismo ao redor da palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final. E estaremos E hablando falaremos del hombre do homem que aparece en la Biblia como que el más aparece na Bíblia fuerte, como o mais forte y e su nombre o es seu nome é Sansón. Sansão. Un niño que pidió su madre. Uma criança que Como se pediu chamava sua a madre? sua mãe. Como se chamava a sua ¿Cuál era mãe? el nombre de su Qual madre? era o nome de sua mãe? La señora A senhora Manoa. Manoa. Ella pidió un niño Ela para pediu um filho dedicarlo a Dios, para dedicá-lo a Deus. lo cual deben hacer todas las madres, O dedicar a que Dios, todas as mães devem seus fazer, filhos, dedicar a Deus os seus para filhos, para sean que sejam instrumentos instrumentos de Deus y la bendición de Dios e a esté bênção de Deus esteja sobre eles. sobre eles. Leemos en el capítulo Vamos ler no 16, capítulo versos 16, 23 en versículos adelante, 23 em diante, ya cuando era adulto y já tuvo quando era ciertos adulto problemas e porque teve se enamoró certos problemas, porque se apaixonou de una joven de uma idólatra jovem idólatra y le trajo muchos e lhe problemas. trouxe muitos problemas. Capítulo 16, versos Capítulo 23 16, versículo 23 libro de los do jueces. livro de Juízes, Dice entonces diz: los principales de los filisteos Ora, se juntaram os para príncipes oferecer dos sacrifício filisteus a Dagom, ajuntaram-se seu para Deus, oferecer um grande sacrifício ao seu alegrarse. deus Dagom y dijeron, e para se "Nuestro alegrarem, Deus dizendo: entregou Nosso Deus em nossas nos mãos entregou a nas Sansão, mãos a Sansão, nuestro nosso inimigo. Y viéndole el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, Semelhantemente, o povo, Nuestro vendo-o, Deus louvava entregou em ao seu nossas Deus, mãos dizendo: a Nosso nuestros- Deus a nuestro enemigo, nos entregou e nas ele mãos do destruiu nosso de inimigo nossa terra, e ao que el destruía cual a había nossa dado terra muerte a e ao muchos que multiplicava de os nosotros. nossos mortos. Y acontecia que cuando sintieron Alegrando-se-lhes alegria em seu o coração, dijeron, disseram: Llamad a Sansón Mandai vir Sansão para que nos divierta. para que brinque diante Y de llamaron a nós. Sansón de la cárcel, Assim trouxeram a Sansão do cárcere, y sirvió de juguete e ele delante de brincava diante deles. ellos, y lo pusieron entre Quando o las columnas. puseram em pé entre as colunas, Entonces Sansón disse dijo al Sansão joven ao moço que le guiaba de la que o mano, tinha pela mão: acércame y hazme palpar Deixa-me las apalpar as colunas sobre las cuales que descansa sustentam a casa, para que me, para apoye que me sobre encoste a elas. ellas. Y la casa estaba llena de Ora, hombres a casa y estava mujeres, cheia de homens e todos los mulheres. principales de los Também ali filisteos estavam todos os estavam príncipes allí. dos filisteus. Y en el piso alto E había sobre o como telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estaban mirando que estavam vendo el escarnio Sansão brincar, de Sansón. o escárnio de Sansão. Entonces clamó Então Sansón a clamou Jehová, y Sansão dijo, ao Senhor: Senhor Jehová, Senhor Deus, acuérdate ahora de peço-te mim, que te lembres de mim fortalece-me. e fortalece-me. Te ruego solamente Agora, esta vez, só esta oh vez, Dios, ó Deus,
para que de uma só vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Então abraçou-se Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, arrimando-se numa com a mão direita e na outra com a esquerda. Disse Sansão: morra eu com os filisteus. Então se inclinou com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre o povo que nela estava. Foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Então seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram, tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol. E o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Ele havia julgado Israel 20 anos. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema é Uma Vez Mais, Senhor. Que foram as palavras de Sansão, que pediu a Deus que como última ocasião que o usasse fosse nesta vez. Ou seja, selar seus dias de serviço a Deus com este desejo. Como toda pessoa que serve a Deus, quer que o seu último dia de vida seja um dia de vida de serviço a Deus. Podem sentar, queiram ter a bondade. Uma vez mais, Senhor. Sansão conhecia a Deus e servia a Deus. E Sansão, quando vinha o Espírito de Deus sobre ele, era que o poder de Deus era manifestado sobre ele. Em uma ocasião matou uns 1000 soldados com um coice de burro. Ou seja, isso mostra que não era um poder humano, mas divino, manifestado nele. Sansão tipifica algo muito importante. Vejam, a força não seria de Sansão enquanto ele tivesse essas 7 mechas ou caracóis de cabelo na sua cabeça. Ou seja, o cabelo dividido em 7 partes. 7 mechas de cabelo. Agora vejam, como algo tão simples como isso tinha este efeito. É que ele era um filho desde o ventre de sua mãe. Ele era nazireu de Deus. Foi entregue ao sumo sacerdote para servir a Deus. Ou seja, esse foi entregue pela senhora Manoá. Esse é o caso de Samuel. Agora vejam, uma pessoa como Sansão buscou para si os próprios problemas. Sendo que Sansão é tipo e figura da Igreja do Senhor Jesus Cristo, sobre a qual
veio o poder de Deus no dia de Pentecostes e teve as 7 etapas ou eras onde o poder de Deus foi manifestado, mas de etapa em etapa, ao final, o poder de Deus deixou de se manifestar e veio outra era onde Deus se manifestou, e assim, até que surgiram ou passaram-se 7 etapas da igreja e já não tem o poder sob essas 7 etapas da igreja. Mas o pedido é, uma vez mais, Senhor, uma vez mais, o poder de Deus será manifestado na etapa de pedra angular. Aí é onde se recorrem 7 etapas. É aí onde o cabelo de Sansão, ao crescer, representa que aí crescerá o que é necessário e que representa o nazireu para Deus. Pessoas afastadas, separadas para Deus, para servir a Deus, e o poder de Deus virá em um tempo assinalado por Deus, onde haverá uma batalha contra o anticristo, contra o inimigo, que se manifestará através do anticristo. E a vitória será para o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, para o Deus criador dos céus e da terra. Lembrem que foi uma luta, uma guerra entre o Deus criador dos céus e da terra contra os deuses pagãos das diferentes nações, contra o Deus babilônico, que de nação em nação foi mudando ou vieram mudando o nome, mas é o mesmo, lá do tempo de Nimrod. Representa Nimrod, ao qual lhe mudavam o nome. E para o tempo de Sansão era o Deus peixe, que contam uma historinha como que o atiraram ao mar e em seguida se converteu em peixe, mas continuava sendo o Deus pagão, do qual falaremos outra ocasião com mais detalhes. E para este tempo final haverá uma batalha entre o Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, contra o Deus do paganismo, que está representado nesta ocasião em Dagom, o Deus dos filisteus. O poder voltará para a igreja do Senhor Jesus Cristo, como veio o poder de Deus novamente a Sansão, quando lhe cresceu o sinal do nazireu, seu cabelo. Simples assim. É o tipo e figura de Sansão. Faz mais de 30 anos que estive falando sobre Sansão e aplicando isto mesmo, porque
Isso significa a mesma coisa desde aquele tempo até este tempo e continuará significando a mesma coisa. O nazireu da igreja do Senhor Jesus Cristo, separada para Deus e o seu serviço. Uma vez mais, Senhor pediu Sansão. E uma vez mais, a igreja do Senhor Jesus Cristo, na era de pedra angular, pede a manifestação poderosa de Deus em toda a sua plenitude, e será em toda a sua plenitude a manifestação de Deus, a qual foi mostrada ao reverendo William Branham na visão da carpa. Aí virá o poder de Deus nessa terceira etapa que ele fala, onde a plenitude de Deus será manifestada, onde ele viu a coluna de fogo se movendo para um quartinho pequeno de madeira, e onde se manifestou o poder de Deus. Tudo aquilo que aconteceu com Sansão é tipo e figura do que aconteceria com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vejam, Sansão disse: para vingar meus 2 olhos. Já a igreja do Senhor Jesus Cristo teve 7 olhos, 7 mensageiros. Nas 7 etapas da igreja, os 7 Espíritos de Deus que recorrem toda a terra também são os 7 olhos do Cordeiro em seus chifres. Mas, além disto, tem 2 olhos na sua frente. Os 7 olhos são os 7 mensageiros das 7 eras, os 7 Espíritos de Deus, nesses mensageiros, percorrendo toda a terra, de era em era. E os 2 olhos, então, são as 2 oliveiras. É simples tudo. Porque para o tempo final é que, uma vez mais, o poder de Deus vai ser manifestado em toda a sua plenitude. Quando alguém sabe essas coisas, não desejaria partir desta terra, mesmo que não estejam tão boas as coisas na terra. Problemas por todos os lugares. Problemas econômicos, políticos, sociais. O meio ambiente com problemas. E também a parte econômica em algumas famílias com problemas também. Mas, da parte de Deus, há uma bênção grande para os crentes em Cristo que vivem neste tempo final. E é, uma vez mais, Deus manifestará seu poder em toda a sua plenitude, e através de sua igreja. E nos dará a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E assim como Sansão fez mais morrendo do que o que tinha feito em toda a sua vida, a igreja do Senhor Jesus Cristo neste tempo final, em curto tempo, quando começar este momento, essa etapa, fará mais maravilhas, o Espírito de Deus através dela, do que o que fez em outras ocasiões, maior. Sansão falou a palavra, e na igreja estará a palavra falada para o tempo final.
E o pedido é: Senhor, uma vez mais uma vez, com essa ocasião, nos dará a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, com corpos eternos, imortais, glorificados, e jovens para toda a eternidade. Lembrem que vamos nos encontrar com um jovem, Jesus. Será uma reunião de jovens, uma festa de jovens no céu, o que Deus tem preparado para realizar neste tempo final. Não sabemos o dia, não sabemos o mês, não sabemos o ano, mas sabemos que Ele prometeu. E Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Portanto, estejamos cada dia mais agarrados de Cristo, consagrando nossas vidas a Ele, servindo de todo o coração de boa vontade e sempre assistindo às atividades para escutar a palavra, para glorificar a Deus, cantar a Deus e sempre tratar de chegar a tempo. Lembrem que tem um lugar garantido àqueles que chegarem a tempo, enquanto houver lugar. É para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes o testemunho do que Deus tem preparado para este tempo final, que é paralelo ao que aconteceu na vida de Sansão naquela ocasião. Se houver alguma pessoa que ainda não recebeu a Cristo como Salvador, pode fazer nestes momentos e oraremos por você para que Cristo receba no seu reino. Quer esteja aqui presente ou esteja em alguma outra nação, aí também pode passar à frente para que esteja incluído na oração que faremos por aqueles que estarão recebendo a Cristo como Salvador aqui ou em diferentes nações. O mais importante é a vida eterna. Não há coisa mais importante para o ser humano do que a vida. Sem a vida, as demais coisas não têm valor. Porque se não tiver vida, não pode desfrutar das bênçãos de Deus. Quanto mais valor tem a vida eterna. E como a mesma palavra, a própria palavra diz, a vida eterna, ou seja, a vida que é para sempre. E essa somente a pessoa pode obter através daquele que tem a exclusividade da vida eterna, que é o Senhor Jesus Cristo, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há nenhuma pessoa que possa levar a Deus um indivíduo, exceto Jesus Cristo. Não há nenhuma pessoa que possa obter vida eterna, exceto através de Cristo. Portanto, todos os seres humanos necessitamos de Cristo para que Ele nos dê vida eterna.
Ele mesmo disse no capítulo 10 de São João, versículos 27 ao 30, minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, e eu as conheço, e eu lhes dou vida eterna, e jamais perecerão. O Pai que as deu para mim é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. O Pai e eu somos um. Tão simples assim. Ele tipifica todos aqueles que o receberão como Salvador. Os tipifica como ovelhas, e ele se tipifica como o bom pastor, que pastoreia nossa alma com os pastos frescos de sua palavra e nos dá a água do seu Espírito, que sacia nossa alma. Vamos estar em pé para orar pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo aqui e nas outras nações, para que Cristo receba em seu reino e lhes dê vida eterna. Lembrem que recebemos a Cristo como Salvador. Para quê? Para que Ele nos dê vida eterna. Ele mesmo disse, minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, e eu lhes dou a vida eterna. Ou seja, que é uma questão de vida eterna, um assunto de vida eterna receber a Cristo como único e suficiente Salvador. Vamos inclinar nossos rostos para orar pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo aqui e nas outras nações. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha teu reino e seja feita a tua vontade, como no céu, também na terra. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, venha a Ti, com todas as pessoas que, nesta ocasião, estão recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. Receba-os em Teu reino, te rogo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, repitam comigo esta oração aqueles que vieram aos pés de Cristo, nesta oportunidade. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação de Teu Evangelho e nasceu Tua fé em meu coração, em minha alma. Creio em Ti com toda a minha alma, creio em Tua primeira vinda e creio em Tua morte na cruz do Calvário como sacrifício expiatório pelos nossos pecados. E creio em Teu nome como único nome debaixo do céu no qual podemos ser salvos. Dou testemunho público de Tua fé em mim e Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Te rogo, perdoe os meus pecados e com Teu sangue me limpe de todo pecado e me batize com o Espírito Santo e fogo depois que eu for batizado em água em Teu nome e produza em mim o novo nascimento. Te rogo, em Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora, aqueles que vieram aos pés de Cristo nesta noite, nas diferentes nações, que tiverem a infraestrutura e a oportunidade de serem batizados nestes momentos, podem fazer. O ministro aí lhes informará como fazer para serem batizados em água no nome do Senhor Jesus Cristo. E que Cristo os batize com Espírito Santo e fogo e produza em vocês o novo nascimento. E aqui, como não há batistério, podem ser batizados no próximo domingo, primeiro Deus, na igreja onde se realiza a reunião
de escola bíblica aos domingos. Assim que Deus os abençoe e os guarde, lhes cuide e os prospere espiritualmente e materialmente, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês, dando-lhes o testemunho de nosso tema. Uma vez mais, Senhor. Passem todos. Muito boa noite. Deixo com vocês o reverendo Ariel Serrud para continuar e finalizar, e em cada país deixo o ministro correspondente. Deus os abençoe e guarde a todos. Estamos agradecidos a Dios por esta maravillosa bendición. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo por esta fiesta espiritual que hemos tenido toda esta semana de victoria, y cerramos con broche de oro con personas recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador. Vamos a estar invitando a nuestro hermano Eliodoro para tener una alabanza y así cerrar con alegría, con gozo toda esta semana de victorias. Agradecidos a Dios que nos ha concedido aquí a Panamá, en este país que trabaja en favor del programa divino en todos los campos de la obra del Señor. Agradecidos a Dios que ustedes están aquí con nosotros, a los diferentes pastores aquí de la República de Panamá que nos acompañan y a esta hermosa comitiva internacional que nos ha traído bendiciones. ¿Cuánto da un fuerte aplauso por esas bendiciones que hemos recibido de parte de Dios? Nuestro hermano Eliodoro para tener una alabanza y volveremos para cerrar en oración. Gloria a nuestro amado Señor Jesucristo. Estamos llenos de ánimo, llenos de gozo. Vamos a tener esa petición a nuestro Señor una vez más. Vamos a mantenernos consagrados al Señor, que sea la influencia de Dios en cada uno de nosotros. La influencia de Dios en mi corazón, porque soy un creyente nacido de nuevo en el reino de Dios, y mantengo mi fe en las palabras de Dios, para que la influencia de las cosas del cielo sean de gran bendición. Yo me mantengo consagrado a Cristo el Señor, apartado del pecado, esperando mi transformación. Yo me mantengo consagrado a Cristo el Señor, apartado del pecado, esperando mi transformación. La influencia de la dimensión celestial siempre está sobre lo terrenal. Por eso dame fuerza, Señor, para estar con mente espiritual y llegar a ver la carpa catedral, donde subirá mi fe a tal grado que seremos transformados y raptados. Yo me mantengo consagrado a Cristo el Señor, apartado del pecado y esperando mi transformación. Yo me mantengo consagrado a Cristo el Señor, apartado del pecado
esperando mi transformación. La influencia de la dimensión celestial siempre está sobre lo terrenal. Por eso dame fuerza, Señor, para estar con mente espiritual y llegar a ver la carpa catedral, donde subirá mi fe a tal grado que seremos transformados y raptados por siempre, y siempre, por siempre. Amén. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo.